Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula, agora sobre o advérbio. Bem, o advérbio é uma classe de palavras mista. Por quê? Porque não é nem totalmente variável, nem totalmente invariável, visto que alguns advérbios podem sofrer flexões de grau. Portanto, o advérbio é a palavra que modifica o sentido do verbo, do adjetivo ou de outro advérbio. Daí eu coloquei aqui alguns exemplos de um advérbio modificando ou referindo-se a um verbo. Vamos ver aqui. No primeiro exemplo temos aqui, as pessoas caminhavam lentamente. Temos aqui o verbo caminhar e o advérbio aqui lentamente, que está modificando o sentido do verbo caminhar e nos traz uma circunstância de quê? De modo, o modo como as pessoas caminhavam era esse aqui. Os garotos voltaram cedo. Temos aqui o verbo voltar e o advérbio cedo, modificando o sentido do verbo e trazendo a circunstância de tempo. Vamos ver agora aqui um exemplo de advérbio referindo-se a um adjetivo. Com qual objetivo? Objetivo de intensificar a característica do ser. Observem só, nas festas de jovens, o som costuma ser muito alto. Olha só, alto aqui é o adjetivo, porém o muito, que é o advérbio, está intensificando essa característica aqui, esse adjetivo de ser alto. O muito aqui é um advérbio de intensidade. Agora vejamos outro exemplo. Um advérbio referindo-se agora ou modificando o sentido de um outro advérbio. Há alunos que escrevem muito bem. Observe que mais uma vez eu coloquei aqui o advérbio de intensidade, muito, modificando o sentido ou referindo-se a um outro advérbio, que é bem. Os advérbios apresentam suas classificações de acordo com as circunstâncias que eles expressam ou a ideia que é passada. Então vejam só, temos várias circunstâncias. Temos de tempo, de lugar, de modo. Vamos iniciar mostrando alguns advérbios que expressam circunstâncias de tempo. Por exemplo, ontem, hoje, amanhã, anteontem, cedo, tarde, antes, depois, logo, agora, nunca, sempre, entre outros, desde que expresse uma ideia de tempo. Agora, as locuções adverbiais são um conjunto de palavras com o mesmo valor de um advérbio, por isso locuções adverbiais. São formadas por duas ou mais palavras com valor adverbial. Então, as locuções adverbiais de tempo. Temos aqui de manhã, observe, tem mais de uma palavra. À tarde, à noite, em breve. De vez em quando temos um conjunto de palavras aqui que expressam circunstância de tempo, nessa locução adverbial. Agora, que expressam circunstância de lugar. Temos, aqui, ali, aí, lá, cá, acolá, perto, longe, atrás, além, acima, dentro, fora, entre outros. E as locuções adverbiais de lugar, temos à direita, à esquerda, por ali, por aqui e etc. Advérbios que expressam circunstância de modo. Temos bem, mal, mal com L, assim, depressa, devagar, lentamente, que são os advérbios terminados em mente, rapidamente, calmamente, entre outros. E as locuções adverbiais de modo são à toa, às pressas, em vão. Temos aqui os advérbios que indicam circunstância de afirmação: sim, certamente, realmente, efetivamente, que expressam, que dão essa ideia de algo afirmativo. Locuções adverbiais de afirmação: com certeza, duas palavras aqui, sem dúvida. De negação:
não, tampouco, nem. Locuções adverbiais de negação: de jeito nenhum, de modo algum. Observem, eu tenho mais de duas palavras, por isso que é uma locução. De intensidade: bem. Aí você pode perguntar, mas bem, não é advérbio de modo? Também. Ele vai ser advérbio de modo se eu falar assim: Maria está bem. João está bem. Então esse bem aí vem expressando o modo como a pessoa está, como a pessoa se encontra, está bem, que é o oposto de mal com L, que é também um advérbio de modo, e não mal com U, porque mal com U é um adjetivo. Agora, bem é advérbio de intensidade quando eu intensifico a característica do ser. Então, se eu falar assim, Maria é bem alta, é um advérbio de intensidade porque eu estou intensificando uma característica. Temos aqui bastante, mais, menos, pouco, muito, demais, tão, meio. Olha só, gente, um lembrete: os advérbios não flexionam-se em gênero e número, só flexionam-se em grau. Mesmo assim, são alguns advérbios que sofrem flexão de grau. De gênero e número, não. Então, observem que eu coloquei aqui meio. Muitas pessoas costumam utilizar este advérbio aqui no feminino, e não existe. Olha só, eu estou meio cansada, está correto, mas falar eu estou meia cansada, como seria uma meia cansada? Que é uma meia, ela cansada se ela correu muito e cansou. Meia cansa? Meia não cansa. Estou meia triste. Como seria uma meia triste? Meia tristonha? Não existe meia triste, existe meio triste. É um advérbio que não vai variar em gênero nem em número. Temos aqui as locuções adverbiais: de intensidade, de todo, de pouco, de muito, e as que expressam circunstância de dúvida: talvez, acaso, provavelmente, porventura. Temos também os advérbios interrogativos, que são utilizados para fazer perguntas diretas e para fazer perguntas indiretas. Então, são eles: como, onde, porquê, aonde, quando. Então, utilizo para fazer perguntas diretas. Exemplo: como você aprendeu? Pergunta direta. Onde ele mora? Por que o menino chora tanto? Aonde vai? Quando volta? Utilizamos os advérbios interrogativos para fazer perguntas diretas e utilizamos os mesmos advérbios interrogativos para fazer perguntas indiretas. Quero saber como você aprendeu. Perguntei onde ele mora. Não sei por que o menino chora tanto. Quero saber aonde vai. Grau dos advérbios. Como eu já havia mencionado, alguns advérbios sofrem flexão, variam em grau, principalmente os advérbios de modo. Daí, eles sofrerão um processo semelhante ao dos adjetivos, porque serão classificados em grau comparativo e grau superlativo. Vamos iniciar com o grau comparativo. Vejam só, nós temos grau comparativo de igualdade, de superioridade e de inferioridade. No grau de igualdade, nós formaremos esse processo da seguinte maneira. Colocaremos a palavra tão mais o advérbio e depois a palavra quanto ou como. Daí eu coloquei um exemplo aqui, A criança andava tão depressa, o advérbio aqui depressa, o advérbio de modo, quanto o pai. A criança andava tão depressa quanto o pai. Segui este processo aqui. No de superioridade, eu vou colocar o seguinte, vou colocar a palavra mais, depois um advérbio e depois a palavra que ou do que. Daí fica assim, a criança andava mais depressa, o advérbio, que ou do que o pai.
E no de inferioridade, eu vou colocar a palavra menos. Depois eu coloco o advérbio e a palavra que ou do que. Então fica assim, ó, a criança anda menos depressa que o pai. Coloquei uma observação aqui, olha só. Para os advérbios de modo bem e mal, há, respectivamente, as formas melhor e pior. Para não utilizar mais bem, mais mal, então eu utilizo melhor e pior. Veja só, a garota se expressa melhor do que o irmão, ou que o irmão, melhor, olha só. A garota se expressa pior do que ou que apenas o irmão. Já o grau superlativo subdivide-se em analítico e sintético. No grau superlativo analítico, o advérbio é acompanhado de um advérbio de intensidade. Tem um advérbio e tem um outro, só que de intensidade, acompanhando. Observe aqui no exemplo, ó. O rio passava extremamente perto da minha casa. Observe que já tem um advérbio aqui, perto, que é de lugar. Mas junto a ele eu tenho um de intensidade. Extremamente, poderia ser bastante, muito. Então, olha só, no grau superlativo analítico, eu terei dois advérbios, sendo que um é de intensidade junto ao outro. Observe aqui agora, ó, a menina caminhava muito lentamente. Tem muito, o advérbio de intensidade, e tem um outro aqui de modo. Mas no grau superlativo sintético, eu vou ter apenas o quê? Um sufixo acrescentado ao meu advérbio. Observem, ó. Sufixo íssimo, tá? O rio passava pertíssimo da minha casa. Já não utilizei extremamente perto. Utilizei pertíssimo porque só fiz acrescentar um sufixo ao meu advérbio. Sufixo íssimo. A menina caminhava lentissimamente. Acrescentei o sufixo junto ao meu advérbio. Observem só o seguinte. Quando acrescentamos o sufixo mente, formamos advérbios derivados de adjetivos, que se originam de adjetivos. Observem só. Lento, adjetivo, mais mente, lentamente. Adjetivo calmo, mais mente, calmamente. Advérbio. Agora observem só outra coisa, que alguns advérbios, nós acrescentamos a eles sufixos inho ou inhos. Só que esses sufixos, no diminutivo, são utilizados na linguagem coloquial. Por exemplo, pertinho, cedinho, agorinha, numa linguagem formal ou na escrita, não deve ser utilizado. E outra observação é a seguinte, que há alguns adjetivos que podem ser empregados com o valor de advérbio. Como é que isso acontece? Observe aqui o exemplo, ó. Os alunos terminaram rápido as lições. Eu destaquei aqui rápido como advérbio. Por que advérbio? Porque expressa uma circunstância. Circunstância de quê? De modo. O modo como eles terminaram a lição foi rápido. E eu posso substituir por rapidamente. Os alunos terminaram rapidamente as lições. Se aqui fosse um adjetivo, se rápido fosse um adjetivo, estaria correto? Não, porque adjetivo precisa concordar com o substantivo. No caso, alunos. E aqui não está concordando porque, como eu já expliquei, o advérbio não sofre flexão de gênero e número. Alguns que sofrem flexão de grau. Se aqui fosse um adjetivo, ficaria o seguinte, ó. Os alunos rápidos terminaram a lição. Aí sim seria adjetivo porque estaria concordando com alunos. Mas como expressa uma circunstância de modo, é um advérbio, não sofre flexão. E eu posso substituir por rapidamente. Bem, pessoal, espero que a aula tenha ficado clara para vocês, que vocês tenham gostado. E na próxima aula nos veremos com as preposições. Até lá!